Começamos a live novamente, vamos chamando todas as pessoas aí. Iniciando a live ao vivo. Pronto. Vamos começar novamente, chamar o Ivan, convidar a Roberta. Isso, Ivan. Já recebi o seu convite aqui. Já vou aceitar, Ivan. Vou mandar o convite primeiramente aqui para a Roberta. Para Beta. Isso. Novamente a Roberta. Agora vai dar tudo certo, galera. Agora é só aceitar, Roberta. Vou aceitar o convite agora do Ivan. Só vocês aceitarem, Roberta. Eu já enviei o convite. Deixa eu ver. Você me enviou aqui, aceitei. Aceitei. Vamos ver. E eu vou aceitar o convite também do Ivan. Aceitei também o convite do Ivan. Vamos ver a conexão. É engraçado, né? O Instagram. Eu aceitei os dois convites, já deveria entrar. Vou mandar o convite para vocês, que aí fica mais fácil. Eu já aceitei o de vocês, porém, acabei de te enviar, Ivan, e acabei de enviar para a Roberta também. Isso! O casal Agora entrou. Agora o casal entrou. Agora eu vou aceitar o convite aqui do Ivan. Aceito. Para o Ivan entrar aqui para fazer a nossa tradução. bacana. Tradução em Libras. Te enviei o convite, Ivan. Ingressa na live e vamos começar. Aguardando o Ivan entrar. Desde já, como que vocês estão aí? Como passaram o dia? Menino, tudo bem? Esperando, vai dar. Ainda bem que parou de chover agora, porque tava com cair a luz aqui por causa da chuva, mas agora tá mais tranquilo. Já deu uma Ah, limpada. legal. Aí o nosso parceiro Ivan entrou na Oi, live. Ivan, tudo bem? Prazer. Muito boa noite, galera. Para quem está assistindo essa live, eu gostaria de deixar sempre bem claro que essa live ela fica gravada tanto na minha bio de Instagram, quanto também a gente sobe para o meu canal de YouTube, que eu preciso divulgar bem mais, porque já foram para mais de 40 lives com profissionais da saúde e da educação, que eu acho muito importante. Antes eu só fazia live com profissionais da educação, por ser um profissional, né, da educação, mas eu abri para da saúde, mas aí eu abri para educação, porque eu acho mega importante também a gente ter essa interação. E eu fazia apenas de forma nacional, né? Mas como a gente não sossega, a gente procura também trabalhar de forma internacional para trazer as outras culturas, né? Porque às vezes muitas das pessoas que me seguem já sabem, outras não sabem, que eu estudo diversos idiomas, né? Só que a história é um pouco mais longa e a gente pode explicar num futuro próximo em alguma live. E eu sempre tive essa vontade de trazer essa interação com profissionais, tanto nacionais quanto internacionais, porque trazem visões de mundo e pontos de vista totalmente diferentes, onde que desperta, né, uma expansão de consciência em nós de uma maneira assim muito grande, independente se a gente quer crescer
na nossa cidade ou se a gente quer crescer de fato em outros locais do mundo que a gente muitas vezes passa pela nossa cabeça que é incogitável, né? Que não existe a possibilidade. E existe sim a possibilidade. Agradeço o Ivan por estar sempre fazendo essa tradução, trazendo essa acessibilidade, né? Que eu amo demais, né? Esse público, que é o público que precisa das Libras para estar entendendo e estar tendo acesso a esse conhecimento. E também, Beta, de você ter aceitado o meu convite, né? Para você ver como que as coisas são, né? De uma live com um professor que também eu não esperava, assim, a oportunidade por parte dele, mas olha como que é a nossa descrença, né? O Não Boris. esperava a oportunidade que acompanhava ele em rede nacional, falando sobre temas de educação, geopolítica. Eu, como curioso, mandei uma mensagem no Instagram dele, que é um Instagram que praticamente é inativo, diz ele, né, o Boris, que ele utiliza muito pouco, e ele me respondeu, cara. Então, quer dizer, eu fiquei assim, extasiado e muito feliz. E aí, bem na live dele, apareceu você fazendo excelentes comentários sobre a live, sobre o conhecimento que a gente passa. Então, agradeço demais vocês dois, né, o Gilo também, por disponibilizar esse momento que vocês poderiam estar descansando, estar juntos ou fazendo qualquer outra coisa. É verdade, a gente que agradece. Realmente, eu entrevistei, né, o Boris para uma matéria da revista Comunità Italiana, né, na qual eu escrevo, sobre geopolítica, falando um pouco sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia. E quando eu acessei o Instagram, vi a entrevista de vocês, a live, realmente o Boris é incrível, assim, né, uma enciclopédia no assunto para esclarecer informações, etc. E, inclusive, falei para ele também que a gente ia estar aqui hoje. Ele falou que se desse ia dar uma olhada. Ah, muito legal, muito legal. E você, Gilo, dá uma palavra aí, porque a galera quer sentir o sotaque, Ah, é? italiano. Mas, mas o sotaque, não, o Ou... sotaque está bom, está bom. Já passei por argentino, já passei por uruguaio, já, já, já era espanhol, agora não, ninguém mais me confunde por um espanhol, então tá certinho. Estou me aproximando. De repente, alguém até me falou, ah, mas você é do Rio Grande do Sul, então, Não, aí, o pessoal percebe que é estrangeiro, mas a primeira resposta nunca é italiano. A pessoa sempre acha que ele é uruguaio, argentino, de qualquer outro lugar. então aos poucos estou Ah, me Maqui. aproximando. Nossa, eu falei, pô, não, eu acho que vai vir todo aquele sotaque italiano, puxar o maquê e tudo mais, toda aquela gíria. Essa parte é interessante. O maquê e esse cantado maior, isso é interessante, porque o que ficou no Brasil realmente é essa expressão mais cantada do sul, né, da Itália. Eles têm, principalmente em Nápoles, né, Gilo, eles têm esse italiano mais cantado. E o Gilo é do norte. Ele vai falar daqui a pouco da região do Friuli, ali perto do Vêneto. Então ali não tem esse cantado tão forte assim como no sul. É que, na verdade, o meu sotaque sai fora quando eu fico bravo. Tá? Quando eu fico bravo, sim, aí vou perder toda a impostação brasileira, todo o português. Sai logo, só sobra o italiano. Aí vem a mão. Assim. Aí vem para a galera saber, porque a gente sabe um pouco, mas para Não, a galera saber. é melhor Aí não vem toda a dizer. gesticulação. Não, até é melhor não falar o que vem e o que não vem. Tá? É porque eles são muito, digamos, expressivos, assim, né? Falam, assim. E aí é outra questão interessante, que para o brasileiro, para alguns, até chega a pessoa, nossa, mas é falta de educação, é grosseria. E, na verdade, não, eles são muito objetivos, muito diretos, né? Para criticar, para falar o que for. E o brasileiro é bastante sensível, né? Nessa parte. É muito sensível. É muito, tá vendo? Ele percebe. Ele é muito sensível. Não, mas eu acho muito legal, eu acho muito interessante ter essa parte de cultura,
porque a sensibilidade, né, por parte da nossa educação traz um ponto a ser observado, né? Porque muito sensível, né? Que é mostrar também que tem um pouco de uma psicologia, né? Um pouco enfraquecida, porque você tem que se ater aos fatos, né? E aos fatos que a gente poderia citar N coisas hoje, que os fatos, quando eles são misturados, né? Com a emoção e não são separados, acaba dando problemas, como, por exemplo, o negacionismo, né? Quando você nega algumas coisas, ainda mais que são científicas, é por causa dessa educação, né? Uma É, psicologia onde que não se atenta aos fatos, né? E se dói muito. Vocês não acham? sim, na verdade, quando começou a pandemia lá em fevereiro, março de 20. 2020, e aí que a Organização Mundial da Saúde se pronunciou, aí eu acompanhava os relatos da Itália, acompanhava aqui, aí eu falava para a Beta, mas que cavolo estão facendo i nostri compatrioti? Então, aí eu não estava entendendo. Aí, bom, depois todo mundo foi o que foi, mas digamos, essa coisa de sempre achar que tem uma solução tranquila, que não vai ter briga, não precisa brigar, né? E a questão Aí, do negacionismo, Lucas, é importante você falar porque ela é forte na Itália também. No Brasil, quando a gente já tinha se vacinado, enfim, muitas pessoas, parte da população já estava se vacinando, na Itália, na Europa em geral, a resistência ainda era muito grande com relação à vacinação. Familiares dele, mas parentes, amigos eu e tal, diria que hoje o Brasil está mais vacinado que não na Itália. sim. A Uhum. percentagem dos vacinados. É que também o brasileiro é um pouquinho, se posso dizer, Hipocondríaco. um pouco hipocondríaco, um pouco Tem muita farmácia no Brasil. medroso, tem muita farmácia. Aí é claro que na hora de poder se vacinar, todo mundo aceitou com tranquilidade o assunto da vacina. Então aconteceu que hoje tem muito mais percentagem de vacinados aqui Do que na Europa. do que na Europa. Olha, né? E é legal vocês trazerem isso, porque a gente não vai se aprofundar, nem é o objetivo se aprofundar, é tudo com o objetivo das pessoas apenas observarem esse conhecimento que a gente está trazendo e ir atrás de fontes muito mais embasadas, né? Mas é legal vocês trazerem essa observação, né, de que na Europa, né, tá muito menos vacinado do que aqui e difere, né? Porque a gente tem a ilusão de que, pô, é uma educação muito mais estruturada, são países economicamente muito mais fortes e deveria, por exemplo, o povo ter essa consciência maior do que os países latinos, vamos supor, né? E aconteceu isso muito, vocês citaram da Itália, mas a própria Alemanha também teve muito conflito com relação a Resistência. isso, né? Verdade, verdade. Eles resistem muito, eles são muito céticos com relação à medicação, essa coisa toda. Eles questionam muito. Os próprios médicos na Itália e na Europa em geral, na Inglaterra, vou dizer que é assim também, para você sair de uma consulta com uma receita, você tem que estar realmente muito mal, assim, uma receita, né, médica, com remédio e tal. Normalmente, assim, a maioria das indicações volta para casa, toma água e descansa. A própria classe médica é resistente a passar medicação, remédio, etc. E a questão também de enfrentamentos, né, geopolíticos, coisa que não acontece na América Latina de forma maior, né, guerras, né, nesse aspecto, né, onde que essa esfera geopolítica infere
de uma forma muito mais forte. A gente vê pelo caso, que eu não quero nem entrar no caso de Ucrânia e Rússia, OTAN e dentre outras coisas, mas você vê que onde infere a questão da geopolítica, aí eles são mais céticos ainda em aceitar a opinião que seja de cientistas de outros países, que seja de cientistas dos próprios países, né? Do próprio governo em si, né? Sim, a geopolítica foi interessante você falar, claro, interfere diretamente nessa questão da saúde, da vacinação, etc. Mas também por aí, eu vou deixar um dado aqui para o teu público, para o pessoal que está assistindo a gente refletir. Se você pensar num país como a Suíça, por exemplo, que é não sei quantas vezes menor do que o Brasil, e você tem 4 línguas oficiais, né? A gente tem lá o alemão, o italiano, francês e o outro é romeno? Não, o outro é o latim, é a língua deles. É a língua deles mesmo. Enfim, num país como a Suíça, você tem 4 idiomas. E aí você pensa, num país como o Brasil, de dimensões continentais, em que você fala a mesma língua do Oiapoque ao Chuí, né? Então, do norte ao sul. Então, é para pensar, né? Para falar isso. Um país continental como o nosso, todo mundo se entende na mesma língua. Então, essa questão linguística é muito representativa. As pessoas pensarem nessa questão geopolítica que você falou, de distanciamento. Mas posso dizer uma coisa? Um dia estava em São Paulo e aí estava colocando gasolina no carro. Aí, claro, depois 4 palavras, o rapaz do posto fala: o senhor é italiano? Aí eu falei, aí eu vi o nome dele e falei: e você? Eu também sou italiano. Ah, tá. Ele: e onde você nasceu? Aqui em São Paulo. Ou seja, né? o cara falava que era italiano, mas nasceu em São Paulo. Então, sim, é verdade essa coisa da língua, mas também a cultura que tem atrás dos italianos que emigraram aqui, dos poloneses, é muito forte. Então, existe essa raiz que é bem arraizada, digamos. E o Brasil tem, claro, a pessoa vai dizer, não é bem assim, tem diferenças, enfim, quem é de outras regiões, quem é do norte, quem é do sul, no Brasil também tem essa diferença, tem. Só que, assim, comparado ao que existe na Europa, é bem mais tênue aqui, sabe? É possível lidar com isso. O que existe na Europa é uma rivalidade, mas é uma rivalidade forte com relação à xenofobia mesmo, né? De estrangeiros que vêm de fora, dessa invasão toda. Então, é preciso pensar. Eu acho que poucos países no mundo tratam o estrangeiro tão bem como nós tratamos. Né? Então, isso a gente normalmente E essas visões, né, e crescer essas visões com relação à expansão, né, também da própria educação. Igual você falou, o Brasil, um país gigantesco, né, dentro da América Latina, um grande representante da América do Sul, né, e a população, ela fala apenas um idioma. E não é nem a questão de falar um idioma, né, Bíblia? A questão é estimulado apenas para o próprio idioma, né? Não é estimulado para conhecer outras culturas, que abraça, né, de forma tão carinhosamente, que é todas essas nacionalidades que veio derivado de guerras, né, de migrações para o nosso país, né? Não é à toa que a gente gosta de deixar tudo meio que complexo, por não ter esse nível de educação um pouco mais elevado, né? Porque, por exemplo, quando eu quis começar a tornar meu negócio multinacional, eu ouvi de milhares de pessoas de que, vai ser muito oneroso. Oneroso quer dizer muito caro, dentre outras coisas. E uma pessoa que era de fora do país, um amigo meu que estava morando fora do país, ele chegou de uma maneira bem simples para mim. Ele falou: pô, Lucas, começa a se tornar multinacional, internacional, a sua empresa, mesmo que autônoma,
começando por lives, começando por amizades, começando por conhecimento. E aí tudo destravou na minha cabeça, né? Porque eu estava ouvindo de milhares e milhares de pessoas que isso é loucura, que isso não daria certo, que as pessoas de fora não se colocariam à disposição, primeiro porque você apenas estuda o idioma delas, né? E não vê a grandeza, né, de tudo isso. Então, o que vocês falaram aí foi fundamental. E aí tem a ver também com o tema desse nosso bate-papo de hoje, né? Que é essa que se lançar no mundo precisa de coragem, ou seja, para fazer o que você fez precisou de coragem também, né? De acreditar e falar, não, eu vou e vai dar certo, né? E vai dar certo. Dá-te dentro, como diz minha professora de Sim. italiano. Ó, vai para cima. Mas você está estudando italiano há quanto tempo? Olha, vai fazer 1 ano e meio agora. O italiano vai fazer 1 ano e meio. Tá bom. Um tempinho bom, consigo entender muito, 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 porque a professora, todos os meus professores de cada um dos idiomas são particulares. Eu sou meio chato com relação a isso, né? Porque eu precisava de algo muito customizado, sabe? Para mim, né? Dentro da minha jornada de trabalho, que é muito pesada, né? Como personal trainer, professor de educação física. E não tinha a possibilidade de estudar numa escola física, né? Então aí tive que pagar mais caro, mas o pagar mais caro eu vejo como investimento, então, e o italiano, por exemplo, já vai fazer 1 ano e meio, apaixonadíssimo, né, por tudo, desde a cultura, as músicas, até o próprio esporte, porque o esporte é enriquecedor. Eu só fico triste porque a Itália está fora da Copa do Mundo, mas, Isso que né, eu ia falar. o Gilo pode falar melhor isso. Qual que é a opinião dele, da galera? Não, a opinião que não pode se ganhar tudo. Mas pelo menos classificar para entrar, né? Para a gente poder falar mal da Itália na Copa, não vamos poder falar mal da Itália. Na verdade, os últimos 3, 4 anos, a equipe está jogando bem. Mas fazer o quê? Mas deixa eu te falar, deu zebra, então. O Gilo, você sabe, você é jovem, mas deve conhecer o Zico, que foi um grande jogador brasileiro ali, da década de 70, 80, pelo Flamengo. Depois. O Gilo assistiu ao Zico jogar na Itália, num estádio perto da cidade dele. Não, na verdade, ele estava na mesma cidade, ele jogou para o Udinese. Udinese, isso. Aí, claro que o torcedor ainda hoje da Udinese, e aí claro, o Zico era o nosso ídolo ali de todos os torcedores, jovens, todos os jogadores. Aí a gente ia lá ver. Não, eu digo, ia lá ver como ele jogava. Aí depois voltava para casa no treino da cidade. Aí tentava fazer a mesma coisa, mas nem sempre não dava certo. É que ele tinha uma espécie de drible. Não, telecomando ali, controle dentro da bola, que a bola girava como ele queria. Então, ele era muito bom. Ele era impressionante mesmo. Ele era uma arma em pessoa, né? Mas, assim, muito legal você ter comentado sobre isso, Gili. Eu já vou te perguntar desde já de qual região, assim, da Itália você vem, né? E verdade, né? É verdade que foi construída lá a mais alta torre da Itália, dessa região que você vem? Fala para a galera um pouco sobre isso. É assim, a minha região é o Friuli. Então, Friuli, por extenso, seria Friuli, Venezia Giulia. É uma região, não é a maior da Itália, tem basicamente 1,5 milhão de habitantes. Nem chega, ou seja, a cidade de Curitiba é maior do Friuli mesmo. E aí, a minha cidadezinha, de onde isso é uma característica da Itália, que tem 4.000 prefeituras, mais ou menos como o Brasil. Só que as prefeituras na Itália têm
4.000, 5.000, 6.000 habitantes, não mais que isso. Então, a minha prefeitura é uma prefeitura pequenininha, que se chama Mortegliano, e ela tem efetivamente a torre mais alta da Itália, Olha isso. 113,20 centímetros. Então não é a Torre de 113 Pisa? metros, 20 centímetros. Então Sim. a Torre de Pisa não é a mais alta e mais Não, torta. Nem a de Veneza, é a mais torta. na verdade é mais alta também da Torre de San Marco, ali da Praça San Marco. Até que teve uma meia briga naquela época, porque o bispo de Veneza, ele veio até Udine, falar com o bispo de Udine, e falar, puxa, os caras estão construindo uma torre mais alta que a torre do próprio San Marco. Aí, mas não conseguiram mudar as ideias dos cidadãos. O bispo não queria, né? Falou, como assim? Uma torre mais alta do que a de São Marco, em Veneza, na Itália? Não pode, mas não sei. Você sabe que eles não gostam de discutir, né? De brigar. Aí, conclusão, já devem ter saído ali uma pequena discussão, mas de alguma forma o bispo ali, o padre da cidade do Gilo, conseguiu convencer e se construiu em Mortegliano a torre mais alta de campanário da Itália, com 113 metros e 20 centímetros. Olha Bom, só lá, para vocês verem, né? E tem as escadas para subir, não tem elevador. Ah, sim, gente, fica a dica aqui para o público que for para a Itália. Então, a torre mais alta da Itália, em Mortegliano, é uma comune pequena de 4, 5 mil habitantes, na região do Friuli. Essa torre foi reformada faz pouco tempo, está belíssima e pode ser visitada, visita guiada. Pode subir, faz todas as escadas e chega até ao campanário lá em cima, que são gigantes, aliás. Uma visão incrível. É o dia que está sereno, aí, sereno, fala? Sereno não. Não, que é o dia limpo, que né? limpo, o céu está limpo, aí dá para ver quase 60, 80 quilômetros. Dá para ver as montanhas e o mar. É bonito. Impressionante. Para você ver, igual uma professora minha de alemão, ela comentou, né? Ela falou que, cara, se você conversa com pessoas que conhecem o país em si, você vai ver que você vai conhecer coisas grandiosas em lugares que ninguém te fala, ninguém espera, né? Porque a gente costuma ir só em pontos mega turísticos, né? A gente acaba recebendo uma visão um pouco pasteurizada, importada, né, do que trazem para nós aqui. Que não deixa, claro, é lindo, as gôndolas de Veneza são lindas, o Coliseu é lindo, mas acho que é legal quando faz o que você está falando, sai um pouco dessa caixinha e abre um pouco a visão, né? Porque eu acho que todo país, a essência de um país está no interior dele, né? Quanto mais você puder desbravá-lo e ir para o interior, você vai achar coisas na verdade, está pensando o que você está falando. Na verdade, ali, na cidade, tem uma lenda que quando o rei dos Hunos, Átila, voltou para a terra dele, ele escondeu o tesouro. E aí parece que escondeu ali perto de uma igreja antiga, mas até hoje ninguém achou. Ah, na tua região, na tua cidade? Olha, pode ter um tesouro escondido lá. Isso é lenda, mas de repente... Eu acho que eu tenho que arriscar e ir para lá, porque não custa nada. Mas você já foi alguma vez? Já visitou ou não a Itália? Infelizmente ainda não, mas né, quem sabe? Quando for, tem as dicas lá da tua professora de italiano e as nossas. Avisa que a gente, de repente, dá umas dicas boas lá.
Com certeza. E eu já quero, já aproveitando que você já está falando, e perguntar sobre a sua questão, a sua área de trabalho hoje, Beta, atual, e qual que é o maior desafio que você tem hoje dentro dessa sua profissão, que também que é uma profissão sensacional hoje. Menino, é essa coisa de contador de história, né? É interessante, a gente é meio de tudo um pouco contador de história também. Eu escrevo para essa revista, Comunità Italiana. A gente produz um site juntos, chamado Jardim Italiano, que traz um pouco as curiosidades da Itália, numa visão exatamente que foge um pouco do estereótipo, dessa coisa mais quadradinha aí que o pessoal costuma conhecer. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o maior desafio hoje, Lucas, é a questão das fake news, né? E fazer com que o público valorize a informação de qualidade, né? Fazer com que o público seja mais criterioso nas fontes, nos sites que ele consulta, nos portais que ele... Porque hoje em dia o que a gente vê é que as pessoas não têm muito esse critério, né? Elas o que recebem vão repassando e aí a coisa vira uma bola de neve. Eu acho que o grande desafio do jornalista hoje é esse, é combater as fake news, né? Pô, nossa, fake news então, né? Não precisa nem falar do tanto que vem acontecendo hoje, né? E do E isso só estrago que acorda, só abre nossos olhos para ver o quão falho é nossas educações, né? Mas por que você veio para o Brasil, Gila? Porque vim do Brasil para montar as redes dos celulares da TIM. da TIM. Entendi. Aí digamos... Pera, abre um parênteses aí, então não vai entender, porque ele está aqui como fotógrafo, mas num passado distante, ele já foi engenheiro de telecomunicação. Engenheiro Legal. né? Então, por isso que ele trabalhava para uma empresa italiana que prestava serviço para a TIM. Então, ele veio coordenando esses grupos que montavam as torres. Na época, a TIM estava se instalando no Brasil. Aí, bem lá no 2001, bem longe. Aí, depois, aconteceram várias coisas, e aí, depois, um dia, conheci também a Roberta, e hoje eu estou no Brasil. Ele brinca que hoje ele só vive no Brasil por amor, mas não é mas não é verdade, ele tem muitos amigos. Bom, isso pode ser um cumprimento para mim, mas não para o país, né? Dá a impressão que ele faz esse sacrifício por amor, mas não é. Mas não é bem assim, não é bem assim. Até porque o Brasil, mais uma curiosidade aí para o público, depois da Itália, é o país no mundo que tem o maior número de italianos. Descendentes, netos, filhos, bisnetos. Então, o número de italianos aqui é muito grande, né? Então, ele se sente um pouco em casa também, não é tão... Mas o maior, por exemplo, o meu maior desafio hoje é trabalhar com a Roberta. Porque aí ele é fotógrafo, ele faz as fotos das matérias. Porque eu sou fotógrafo, então eu que estava sempre acostumado a mandar, aí agora tenho que falar, senhor sim, tá certo. Acabou, você viu, né? Você precisou mudar para cá, acabou. Mudou. Menino, a geopolítica da parada. Tenho que dizer que ele é muito educada, como chefe, muito educada. Mas, digamos, chefe é sempre chefe. Aí, quando você tem uma ideia diferente, aí o chefe fala, não, é assim mesmo. Então, aí, o negócio vai rolar dessa forma aqui. Esse é o isso. Não, minha mãe falava que é capaz de comandar é anche capaz de obedecer. Se você é capaz para ser capaz de comandar, você tem que ser capaz de obedecer. Então eu obedeço, falo o que a jornalista Mas quer. olha, fica outro tema aí, dica de outra live para você, hein? Então, casais que trabalham juntos, não é fácil. Boa, isso. De preferência, agora a gente vai pegar um casal nativo italiano para falar em italiano,
né? Aí vocês só interpretam. Só interpretam pra gente. O que que acha? Uma ideia boa. Olha, aí sim, aí vai dar certo. Mas por falar em casal, o casal italiano ainda vai. No nosso caso, tem um outro desafio ainda, que é a diferença cultural, né? Então, de um ser brasileiro e o outro ser italiano. Então, Isso, normalmente o isso, casal. Diga. isso que eu ia perguntar, né, para o Gilo, nessa questão que você falou agora da diferença cultural. Quando ele veio para o Brasil, ele teve muita dificuldade, por mais que o tronco linguístico é muito parecido, teve muita dificuldade em aprender o português, ou por causa da imersão, porque veio para o Brasil, conseguiu se adaptar de forma melhor. Mas, digamos que eu, claramente, sendo que ia trabalhar em uma empresa brasileira, aí eu comprei um livrinho das 50 páginas de português, aprende o português com 50 aulas, né? Aí foi ler tudo, foi em um mês, digamos, tava muito bem nesse livro. Não estava com todas as páginas aprendidas, mas estava muito bem. Aí cheguei aqui, aí comecei a ouvir as pessoas e falei, puxa, mas tem alguma coisa errada. Porque, na verdade, na verdade, o livrinho era de português do Portugal. É diferente do português do Brasil, Aí, né? aí o sotaque, a pronúncia era tudo diferente. Então, então eu falei, puxa, aí agora como eu faço? Bom, então coloquei um S no final em todas as palavras e pronto. Mais ou Acabou. menos. E de Aí ele. impacto? E E, de é, impacto? O que que te trouxe mais impacto aqui no Brasil? Que você falou, meu, isso vai ser difícil de acostumar, ou então, nossa, não acredito que isso tem aqui. Impacto tanto positivo quanto negativo. digamos que os primeiros dois impactos foram dois. A primeiro, quando estava olhando da janela do avião, chegando em São Paulo, aí tinha casas, depois prédios, depois casas, depois prédios, depois casas, depois prédios, depois casas. Eu falei, cadê que termina essa cidade? Então, o, o primeiro impacto foi a extensão dessa metrópole. Eu tinha viajado para cidades europeias, mas nunca tinha visto algo parecido. E aí esse foi o primeiro impacto. Aí depois foi em uma loja, comprei um guia, que naquela época não tinha Google Maps. Aí comprei um guia assim de 10 centímetros de página de São Paulo. Aí me deram um caro, aí fui para casa, aí fui olhar no guia, e não estava achando. Não estava achando a rua onde tinha que ir. Por quê? Porque, na verdade, todos os guias são pelo nome, não pelo sobrenome. E na Itália, é o contrário, é tudo pelo sobrenome. Então, aí o primeiro dia eu falei, puxa, não tem a rua, como é um guia assim? Aí o primeiro impacto foi de confusão. Depois eu entendi que, na verdade, era o nome. Aí até no dia seguinte, quando eu voltei para o trabalho, o pessoal me perguntou, e aí, como é o trânsito de São Paulo? Eu falei, tudo muito educado no trânsito. Ou seja, na verdade, o impacto bom é que todo mundo achava que era uma bagunça, mas na verdade todo mundo respeitava os outros, não passava de uma linha, a maioria, claramente. Assim, comparado ao trânsito de Roma. Assim, se você vê o trânsito de Roma em Hum, Nápoles, é uma coisa assim, assustadora. Os caótico. caras invadem, jogam o carro, mesmo Xinga. pedestres, xingam. Então, comparado a isso, realmente é muito civilizado o Aí eu trânsito de falei, São bom, Paulo. por um que ficou 14 anos em Roma, esse São Paulo é uma delícia dirigir em São Paulo. E ainda hoje, apesar do trânsito, eu acho que é uma cidade ordenada. Olha, e impacto aí interessante, ele falou sobre nome e sobrenome. Na Itália, o interfone para você entrar nos apartamentos, nas casas, não é por número, é pelo sobrenome do proprietário ou da pessoa que mora naquele apartamento.
Então, por exemplo, você, Lucas Arruda, se for lá, vai estar Arruda, vírgula, Lucas. E aí a pessoa, mas no interfone mesmo, do lado de fora. Não tem nome, é o nome diretamente. E acho que outro dado, esse causa impacto para ele até hoje, vou falar. Na gastronomia, a gente gosta de comer, sei lá, um belo fettuccine 4 queijos acompanhado de um filé mignon, por exemplo, né? Para eles acompanhar carboidrato e proteína é assim um pecado mortal, assim, nem no restaurante servem. Agora, dependendo de um restaurante mais turístico, talvez, mas a maioria, todos que eu fui lá, eles trazem primeiro a massa, primeiro o espaguete, e aí depois, que eles entendem que é um primeiro prato, e depois eles trazem ou a carne ou o peixe, que você pedir. Mas os dois no mesmo prato é uma ofensa. É um crime. É um crime. É um sacrilégio. Total. Não, mas Total. Mas infelizmente é. Infelizmente é. Fazer o quê? E deixa eu te fazer uma pergunta, Beta. Você sempre teve essa profissão, que eu soube que você mudou depois de alguns anos de profissão, né? Por que você mudou, no caso? Eu mudei, e aí, de novo, então, sempre voltando aqui, puxando para o fio condutor aí, né, do nossa conversa hoje, que é essa questão da coragem, né, para enfrentar as coisas e para se lançar no que você acredita, no que você quer. Eu sou formada, a minha primeira formação acadêmica é língua portuguesa, linguística, pela USP, em São Paulo. Morei minha vida toda em São Paulo, quase 20 anos. Na verdade, a gente veio para Curitiba porque ele veio para cá. Na verdade, a gente ficou um tempo, quando namorava, eu no Brasil, ele na Itália, e um dia ele me ligou e falou, olha, consegui um trabalho no Brasil. Eu falei, ótimo, em qual lugar de São Paulo? Ele falou, esse é o detalhe, não é em São Paulo, é em Curitiba. Aí, mais uma coragem, né? Então, para fechar tudo que eu tinha em São Paulo e vim para Curitiba. Não foi bem assim. Mas exato, o que ele quer acrescentar é o seguinte, é que aí eu falei, mas eu vou deixar minha vida toda em São Paulo para ir para Curitiba? Ele falou, olha, se eu sou capaz de fazer 11 mil quilômetros para a gente ficar junto, você não é capaz de fazer 400 e poucos? Boa, Gilo! Pronto. Sabia que você ia gostar. Acabou a discussão. Acabou a discussão ali. Eu ia argumentar. Bom, mas aí, então, voltando para a questão da profissão. Viemos para Curitiba, então aí eu já era formada, já trabalhava em São Paulo como revisora de texto, né, que era a minha área de publicações científicas, industriais, etc. E depois de 10 anos, Lucas, aquela profissão não fazia mais sentido para mim. Cara, e posso falar, a pior coisa que tem é você trabalhar com uma coisa que você não gosta. Isso é complicado. Chega uma hora que você você por experiência própria, não como verdade absoluta, mas por experiência própria, fala para os jovens, fala para essa galera hoje, até mesmo adultos e idosos, se sentir que deve mudar de profissão, que mude. Total, cara. Agora, posso dizer a minha verdade? Então, ela à noite, enquanto a gente almoçava, jantava, falava, eu gostaria de fazer jornalismo. Aí, a gente falava sobre isso. Aí passava um mês, eu gostaria de fazer jornalismo. Aí, sempre com essa conversa, eu gostaria de fazer, por que não? Aí, um dia eu falei, olha, não é que depois, quando a gente vai ter 60, 70, 80 anos, aí você me vem ali e me fala, puxa, se tivesse feito jornalismo. Agora, você pega, se inscreve e vai. É aquela coisa, é muito ruim você se arrepender por uma coisa que você não fez, né? Ou que você pelo menos não tentou. E para mim foi difícil, porque
porque era trocar uma carreira relativamente estabilizada como revisora de texto, estabilizada profissionalmente, financeiramente, como eu estava, para abraçar o desconhecido, né? Para falar mas uma coisa que fazia sentido para mim. Então, sim, eu acho que você me perguntou se eu tivesse que dizer para os jovens, ou mesmo para quem tem aí uma idade mais avançada, mas o se você acredita, claro, pesquisa antes, né? E aí vem uma outra questão. Então, quais são os cuidados que eu devo tomar para isso? Conheça melhor a área que você quer entrar, o que você quer fazer, quais são os seus concorrentes, quais são os itens valorizados nesse novo campo que você quer trabalhar, né? E aí, a partir disso, esteja ciente dos riscos que você vai correr e vai, né? Da concorrência e como vai ser. E eu te falo, eu fiz hoje, claro, eu não tenho a mesma estabilidade que eu tinha ainda, como quando era revisora de texto, o que eu fazia, mas eu tenho muito mais prazer no que eu faço. Faz muito mais sentido para mim. Então, fizemos 4 anos de jornalismo. Porque eu ia e ele meio que me apoiava, né? Era faculdade à noite para voltar para casa e tal. Mas... Toda noite tinha o espaguete, jantar. Não, espaguete não tem, tinha. Ou seja, fiz 4 anos de... Ele cozinha bem pra caramba, hein, gente? Ó, muito bom. Que isso, hein, Gil? Mas deixa eu te perguntar também, dentro dessa profissão, até porque a gente tem 7 minutinhos para encerrar essa live. Já? Dentro da sua profissão, nossa, é aquele negócio. É igual comer um bom fettuccine com vinho, né? Passa assim, ó. Caramba! Né? Diga. Então diga aí pra galera aí, tipo, porque toda profissão ela tem suas dificuldades, né? Dentro da sua profissão de jornalismo que você escolheu, ainda mais dessa forma internacional, qual foi a maior dificuldade que você viu nessa profissão? No caso do jornalismo, da entrevista. Cara, assim, perrengues todos passam, né? Faz parte de qualquer da tua também, do Gilo, qualquer um. Mas eu acho que dentre várias dificuldades é lembrar que, por exemplo, nem sempre você está 100% para fazer uma entrevista ou para conversar com a pessoa com quem você vai falar. Não é todo entrevistado que quer dar entrevista, não é toda pessoa que quer falar. Às vezes é complicado você extrair uma informação dela e aí faz parte, né? Mas é o que eu falei, se você gosta, você faz, você abraça e faz. Eu acho que uma coisa que é importante é que o aprendizado seja contínuo, no sentido que aprender uma coisa, ótimo. Aí, quando termina qualquer tipo de trabalho, nesse caso também a entrevista ou uma publicação, aí você tem que se perguntar, bom, aprendi o quê ou consegui fazer o quê? Então, se a resposta para uma dessas duas perguntas é positiva, aí deu certo. Aí vai para a próxima. Aí tem que se preparar. Enquanto isso, tem que se preparar com alguma coisa. Nunca parar de aprender. Verdade. E essa pauta em italiana, essa pauta na Itália, na cultura italiana, veio por causa do grande amor da sua vida ou não? Sensacional, Lucas. Não sei, responde você. Não, mas espera, não. Com relação a abordar mais forte a cultura italiana, aí outro dado interessante. A Itália tem mais de 50% de todo o patrimônio histórico e cultural da humanidade. Então, se você for pensar por aí, claro que tem essa questão da gente, enfim, ter um relacionamento, a gente ser casado, e aí a gente, aquela coisa, junta o útil ao agradável. Mas como fonte de pauta, é uma fonte inesgotável. Eles são berço da cultura ocidental, né? De muito do que a gente tem hoje aqui. E a coisa interessante é que, para mim também, que sou italiano, muitas coisas são descobertas mesmo. Algumas coisas eu sabia e outras, graças a ele descobro melhor. Como italiano, redescobre a Itália em cada pauta, em cada reportagem que a gente faz, de lugares, de realidades que ele não conhecia. Até porque, né, cultura e idioma se renova a cada dia, né?
Nossa, total, Então, assim, é uma... infinitamente vai conhecer a Itália. Mas legal você ter falado essa questão dessa porcentagem que carrega. Eu comecei a estudar, por exemplo, o latim, né? Depois de ter começado a já estar praticamente com um ano de italiano por causa disso, né? Porque um professor meu, só que aí ele é de outro idioma, né? Ele sugeriu, ele falou, cara, por mais que o latim é muito pouco falado hoje no mundo, ele falou, cara, você, pelo jeito que gosta, estuda o latim, que vai destravar, eu acho que uma infinidade de coisas dentro da sua cabeça e vai fazer você mergulhar ainda mais, por exemplo, na cultura italiana, na cultura do Vaticano, dentre outras coisas, né? Então é A muito legal isso Itália que você falou. inclusive, a que conserva mais a estrutura do latim como idioma, na língua até hoje atual. A estrutura dos verbos deles, de tudo, é bem mais próxima do latim do que o português, por exemplo. Ah, legal. E só para finalizar, no caso, perguntar para o Gilo, né? Ele que ficou em Curitiba e em São Paulo, deve ter conhecido, né, a galera mais italiana de cada um desses locais. Difere de estado para estado essa questão de migração italiana, de costumes, padrão de comportamento italiano, ou não? Eu diria que sim, no sentido que os ancestrais basicamente são de diferentes momentos históricos, mas, digamos, tem uma cultura, seja em São Paulo, seja aqui em Curitiba, que digamos, ligada mais ao, como eu posso dizer, a pizza e mandolino, não? É uma cultura do, da Itália antiga, na verdade, que até não existe mais. Agora, em São Paulo, isso se modernizou bastante. Ou seja, hoje, você vê até nas lojas, apesar que São Paulo é mais cara que Roma ou Milão. Mas o, em São Paulo você vê já uma Itália mais moderna, uma Itália basicamente de hoje. E aqui em Curitiba não, aqui em Curitiba ainda é ligada à cultura antiga. Porque São Paulo, só complementando o que ele falou, recebeu os estudos do setor chamam de terceira leva de imigração italiana, que é a mais recente. De 2000 a 2012, 2013, mais ou menos. O Gilo, por exemplo, está nessa terceira leva, entre outros. Então, essa terceira leva foi a que trouxe uma face mais moderna da Itália para os italianos de São Paulo, por exemplo. Pô, legal, preciosíssimo. Cada interação que vocês tiveram aqui comigo, cada pergunta que vocês responderam com muita alegria, com muito amor, com muito carinho. Agradeço demais a participação de vocês, agradeço demais também a participação do Ivan. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, pode deixar, mas eu estou muito feliz desde já. E é o que eu falei para o pessoal, essa live é preciosíssima, vai ficar gravado em ambas plataformas aí. Então, muito obrigado, viu, Gilo e a Beta, e a gente vai organizar para fazer aquele tema que você falou com italianos raízes, hein? Bom, eu acho super válido, quero agradecer o convite, claro, acho que é sempre válida essa troca de experiências, de informações, espero que a gente puder ter ajudado ou inspirado as pessoas aí, né, também, com um pouco da nossa experiência, do que a gente fez. E um detalhe aqui, gente, cumprimentar o Ivan, porque em vários momentos o Gil e eu falamos juntos e ele deu um jeito ali para conseguir se virar. Os dois falando junto, ele nota 10. O Ivan é um mito. Eu agradeço a oportunidade de ter passado um momento, uma hora que voou rapidamente, então fico, digamos, hoje saio dessa live com mais amor para minha esposa.
Olha, tudo isso porque uma das coisas mais bonitas no italiano é o peso do amor. Eu falei, tudo eu vou ter que colocar uma pitadinha menino de do céu, você romance. captou, você viu, né? Ah, que isso! Mas então, galera, desejo uma boa noite a todos. Boa noite, Gilo. Boa noite, Beta. A gente vai se conversar ainda muito mais. Boa noite, Ivan. E um grande abraço e uma ótima semana para todos aí. Fechou? Obrigada, querido, Tchau. para Um todos abraço para nós. Um todos. abraço, Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.